Amém, amados, graça e paz, que esta noite seja uma noite de bênção a todos vocês que estão conosco, participando deste culto e recebendo de Deus uma ministração destes louvores que foram entregues ao Senhor e a palavra de Deus que estaremos ministrando também neste momento. Então nós queremos compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, o verso 6 até o verso 9. E que nesta noite o Senhor possa adentrar as vossas casas e deixar uma bênção em especial para todos vocês, sua família, trazendo paz, prosperidade, alegria e saúde nesses dias que nós estamos vivendo. Então, 1 Reis, capítulo 17, versículo 6 até o versículo 9, nos diz o seguinte: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Pai, nós te louvamos e pedimos a tua ministração sobre as nossas mentes, sobre a nossa alma e sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar um tema para esta mensagem: 5 lições sobre a viúva de Sarepta. 5 lições que eu extraí, que eu aprendi, trouxe para a minha vida e quero compartilhar com você também aqui nesta noite. Eu sei, vocês sabem, que foi por causa tanto dos pecados como das transgressões de Acabe, o rei de Israel, e a sua esposa Jezabel, que veio naquele momento, sobre aquela terra, uma grande seca e fome sobre aquela nação, a partir de uma oração poderosa que o profeta Elias fez. E, num pequeno dado histórico, a Sarepta é uma cidade pagã, era uma cidade pagã, e que adorava a deuses como Baal e ficava na região de Sidom, no território, na antiga Fenícia e hoje atual Líbano. E o que é interessante e que me chama bastante a atenção é que Deus enviou Elias a uma viúva de Sarepta, exatamente deste local. O que me traz aqui nesta noite um entendimento da graça de Deus ministrada sobre a vida do seu povo, sobre a vida de pessoas que Ele ama e que tem ministrado de forma extraordinária. Veja bem que não importando o motivo, e não importando a causa, e não importando o lugar, e não importando de onde esta mulher era, Deus tinha um propósito na vida dela. Assim como eu quero dizer nessa noite que Deus tem um propósito na sua vida, um propósito na sua casa, um propósito na sua família. E quando nós entendemos isso, então, eu quero trazer aqui 5 lições. E dentro dessas lições, a primeira lição é: se observarmos direitinho, eu vou dar aqui o tópico, não foi por causa de Elias que Deus mandou Elias à viúva de Sarepta. Porque se nós voltarmos ao texto inicial que nós acabamos de ler, vocês vão perceber que Deus já estava cuidando de Elias. Deus já cuidava de Elias com os corvos que levavam alimento para Elias pela manhã e levava alimentos para Elias à noite. Mas aí você vai me dizer que o ribeiro secou. Ora, com o mesmo poder e o mesmo milagre que Deus havia feito, levar comida para Elias, Deus também poderia fazer o mesmo milagre e levar a água para Elias. Não era diferente. O milagre de Deus seria o mesmo. Então, qual o motivo de Deus ter mandado Elias a esta viúva? O motivo foi porque esta viúva e o seu filho precisavam ser salvos. Em Sarepta vivia uma mulher viúva,
né, acompanhada do seu filho, e por causa daquela terrível seca, daquela terrível situação vivenciada, o alimento dela já estava muito escasso. Nós iremos ler o texto de 1 Reis 17, versículo 12, e aí nós vamos entender um pouco melhor isto. Olha só, o alimento estava muito escasso e estava prestes a morrer, ela e o seu filho. Então, dentro deste contexto de que Deus mandou Elias, um mentor na vida desta viúva, para salvar a viúva, salvar a família da viúva, salvar o seu filho. Não foi por causa de Elias. Deus levanta pessoas como mentores sobre a sua vida para trazer algo de extraordinário sobre você. Um milagre para a sua vida. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, o versículo 12. Diz assim: Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Quando Elias chega à porta da cidade, encontra com esta mulher, e ele lhe pede água. E quando ela vai buscar água, ele diz: traga para mim alguma coisa para comer. E ela então declara qual era a situação financeira, qual era a crise que aquela mulher estava vivendo, quando ela diz: Vive o Senhor, que a tua serva não tem, senão um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha numa panela. Vês aqui que eu apanhei um cavaco. Olha, se você já teve a experiência, ou pelo menos já visualizou, alguém utilizando um fogão a lenha, você vai perceber que um cavaco não dá para cozer quase nada. O que nos traz exatamente a revelação de o quanto era tão pouco que aquela mulher tinha naquele momento, que apenas um cavaco era o suficiente para fazer o último bolo e ela e o filho comer. E nesta parte, com esta primeira lição, eu entendo que Deus levanta mentores sobre a nossa vida para nos salvar, para nos direcionar, para nos auxiliar em momentos de crises, em momentos de dificuldades, que muitas vezes nós não encontramos e não vemos nenhuma saída. Estamos olhando apenas para o pouco que temos e não vemos como aquilo pode ser uma resposta, ou como aquilo pode perdurar, ou como aquela sorte pode mudar. Mas Deus levanta pessoas, Deus tem levantado homens e mulheres, anjos de Deus, para serem mentores sobre a sua vida. Ouça a direção que Deus está lhe dando através desses mentores, porque eles têm um papel fundamental e importante, dirigido por Deus, para salvar a sua casa, salvar a sua família e te estimular a romper limites em nome de Jesus. Segundo ponto, segundo aprendizado, segunda lição que eu tiro aqui do texto, é: a decisão sempre será sua. Deus vai promover oportunidades, mas a decisão sempre será sua. Elias disse para aquela viúva que ela não precisava ter medo. Se ela fizesse um pouco daquele pão, usasse daquela farinha e fizesse algo para ele primeiro e levasse. E que Deus iria multiplicar o seu azeite e a sua farinha. E que ela não temesse. Nós iremos ler o texto de 1 Reis 17, 13. Mas eu vejo que aqui ela tinha 2 opções. A escolha sempre é sua, a escolha sempre é minha, a escolha sempre será nossa. Meus amados e queridos amigos e irmãos que nos acompanham neste culto nesta noite. A primeira opção que ela tinha, ela podia dizer que não iria trazer nada, porque ela era viúva, porque ela tinha tão pouco, e que de repente alguém ainda aparece e quer o pouco que ela tem.
Aqui nos remete à ideia de que quando você mostra disponibilidade em semear, Deus vai trazer uma multiplicação sobre a sua vida. Mas ela tinha a opção de dizer que não daria. Ela tinha a opção de dizer que não faria. E ninguém a questionaria nesse momento, considerando quem ela era, a crise que ela estava vivendo, a situação em que ela estava passando. Mas ela tinha a opção de fazer exatamente como ela fez. Desprender-se e levar para o profeta, dando para ele em primeira instância. Vamos ler o texto então? 1 Reis, capítulo 17, o versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Muitas vezes, quando Deus levanta mentores sobre as nossas vidas, meus amados irmãos, eles virão para nos tirar de uma zona de conforto, para mexer conosco, para sacudir um pouco a nossa vida e, de repente, nos desafiar a dar um passo maior, um passo mais alto, subir um degrau a mais. No primeiro momento, isso pode parecer muito injusto. No primeiro momento, isso pode parecer falta de ética ou falta de cuidado com a pessoa. Mas quando são mentores que Deus levantou sobre a sua vida, Deus sabe o que está fazendo e é para te esforçar e levar você a um nível mais alto. Porque ninguém sobe um degrau se não empreender um esforço, se não empreender uma vontade, se não abrir mão do conforto em que se encontra. Porque muitas vezes nós falamos que é uma zona de conforto, mas nem sempre ela é tão confortável assim. Eu costumo dizer que muitas vezes nós estamos em um estado de um confortável desconfortável. Esta mulher estava num confortável desconfortável. Ela já tinha pensado de todas as formas, já tinha pensado em todas as estratégias, não tinha o que se podia fazer. Talvez ela estivesse aqui naquele momento pensando o seguinte: o que eu posso fazer? Vou aceitar a minha situação e a minha condição de vida e vou fazer o último bolo, comer eu e meu filho, e vamos morrer. Mas aprove Deus dar a ela uma oportunidade. E aí eu quero te perguntar nessa noite, quantas oportunidades estão passando na sua porta, na sua casa, na sua vida? E aí a pergunta é: que decisão você tem tomado? Você tem abraçado a oportunidade e feito disso um milagre para você? Ou você tem deixado a oportunidade passar? Porque talvez alguns questionamentos internos lhe fez decidir não tomar a decisão por aceitar o desafio. Muitas vezes, para crescermos, Deus permite que passemos por desafios, mas esses desafios, tenha certeza, não é para te destruir, mas para fazer você crescer. E Deus quer nos fazer crescer, mesmo em um momento de crise, como esta mulher vivia, como nós estamos vivendo. Deus tem algo grandioso e extraordinário para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua empresa. Bom, terceira lição que nós aprendemos aqui com a viúva de Sarepta. Ter fé. Acreditar. Meus amados, a fé é uma das armas mais poderosas que possuímos nessa terra. Nós iremos ler Lucas capítulo 4, o versículo 25 e o versículo 26. A fé é a arma mais poderosa que temos nas nossas mãos aqui nessa terra. Ela é capaz de transportar montes, ela é capaz de mudar as histórias, ela é capaz de mudar o curso da história, o curso da nossa vida. Ela é capaz de arrancar de onde não existe aquilo que precisamos e passar a existir. Olha só o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 25 e versículo 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte
que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Como eu disse no início, se Elias tivesse sido enviado para esta mulher apenas para que ele pudesse ser salvo, poderia ter sido enviado a qualquer viúva de Israel. E é interessante que não foi a viúva de Israel, ela não é de Israel, é de Sarepta e de Sidom, da cidade pagã. Porém, por que foi enviado a ela? Porque somente ela tinha fé para poder aceitar este desafio e dar o passo. Só ela tinha fé para aceitar um profeta chegando na casa de uma viúva e pedindo ainda do pouco que ela tem. Só ela tinha fé para receber esta mentoria e dar um passo além, ir além do seu limite, e além do seu esforço, e além da sua capacidade, e além das suas limitações. Só ela tinha. E é por isso que a nenhuma viúva de Israel Elias foi enviado, mas a esta mulher, a esta viúva de Sarepta. Compreende, irmãos? A fé abre oportunidades. A fé cria novas oportunidades. A fé cria novos caminhos. A fé cria novas histórias. A fé cria novas possibilidades. E é disso que eu estou falando nesta noite. E quero profetizar sobre a tua vida como pastor e profeta, que você receba de Deus todas as oportunidades que Ele tem para ti e que você creia para poder tomar a decisão correta e abraçar essa oportunidade e viver o melhor de Deus aqui nessa terra, porque foi para isso que você foi chamado. Esta mulher acreditou, mas eu vejo que ela acreditou pelo menos em 3 pessoas importantes. Primeira pessoa importante que ela acreditou no seu mentor. Quando Elias chegou e deu a ela a palavra. Quando Elias chegou e deu a ela a palavra que a tirava da sua zona de limites. Segundo, ela acreditou em Deus, porque esta palavra que Elias estava dando vinha chancelada pela palavra de Deus para a vida daquela mulher, porque Deus faria. Porque naturalmente um homem simples e puramente humano não poderia garantir uma multiplicação de farinha e não poderia garantir uma multiplicação de azeite. Então ela estava acreditando no Deus que havia enviado este mentor sobre a sua vida. E a terceira figura, ela acreditou em si mesma. Pare e pensa, meu irmão. Em um momento de decisão tão importante, esta mulher tinha que avaliar a sua decisão. Ela era a matriarca daquele lugar, ela tinha que avaliar os custos dessa decisão, o preço dessa decisão, ela tinha que avaliar o sacrifício dessa decisão, e ela tinha que acreditar que a sua decisão era correta. Porque se ela sacrifica tudo isso e não acredita que está tomando a decisão correta, por mais que ela ficasse viva, o sentimento de culpa tomaria conta dela por ter tomado a decisão errada. Mas ela acreditou nela mesma, ela acreditou na sua capacidade de julgamento, ela acreditou na sua capacidade de escolha, ela acreditou na sua capacidade de decisão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes as oportunidades passam à nossa porta e nós não a agarramos, porque não acreditamos em nós mesmos, não acreditamos na nossa capacidade de julgar, ficamos indecisos no que decidir e acabamos não decidindo nem por A e nem por B. Então você precisa também
acreditar no seu mentor, em Deus em primeiro lugar, mas também em você, para que você possa se ousar a decidir. Muitas pessoas estão olhando para a oportunidade, têm a vontade de ir, acredita que é o melhor a se fazer, mas não confia em suas próprias decisões e por isso não toma nenhuma ação, não caminha em direção ao que ela precisava caminhar para obter o milagre de Deus. E muitas vezes a oportunidade vai embora. Então essa mulher acreditou no seu mentor, no profeta, quando disse: em Deus, aquele que enviou o mentor e o profeta, e acreditou também em si. Seria muito fácil ela ficar perdida nesse momento. Porque é tudo que eu tenho um filho para cuidar, eu tenho a minha própria vida, e eu vou repartir do pouco que eu tenho para investir na vida de alguém que acabou de chegar na cidade. Mas ela teve fé, coragem e ousadia para dar o passo. Talvez o que está precisando para você nesta noite, neste momento, nestes dias, é fé, coragem e ousadia para dar o passo necessário, para mudar a sua história. Quarta lição que eu absolvi e quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, desta viúva. Use o que você tem. 1 Reis, capítulo 17, o versículo 12, nós iremos ler mais uma vez, para fazermos menção desta lição que eu quero compartilhar com vocês. 1 Reis, capítulo 17, o versículo 12, diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente, eu quero um foco nessa palavra, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Muitas vezes o problema está porque você denigre o que você tem. Você não acredita no que você tem. Ela disse: não tenho nada, somente, ou seja, é pequeno, é pouco. E aqui me trouxe uma lição muito importante. Você não pode menosprezar aquilo que você tem. O que você tem foi Deus que lhe deu. A habilidade que você tem foi Deus que lhe deu. Pode parecer pouco neste momento, mas começa a utilizar, começa a doar deste talento que você tem, começa a colocar em prática o talento que você tem, e é deste talento que Deus vai multiplicar. Muitas vezes as pessoas não agarram a sua oportunidade ou não mudam a sua história porque estão esperando ter o que não tem, mas Deus não está contando com aquilo que você não tem. Deus está contando com aquilo que já é seu, que já nasceu com você, que Ele já te deu, que é a habilidade que Ele já colocou em ti. E se você acreditar nisso e começar a exercer, a usar, Deus vai multiplicar. E essa multiplicação vai trazer o milagre que você precisa para a sua casa, para a sua vida. Não é Deus que menospreza o que nós temos, somos nós mesmos que menosprezamos. Deus já sabe que o que nós temos é o suficiente para fazer, mas nós não colocamos em prática, não colocamos em ação porque estamos minimizando ou até desprezando. Então não menospreze o talento que você tem. Pode não estar comparado ao do outro, mas Deus não está contando com o talento do outro para fazer um milagre na sua vida. Deus conta com o seu talento para fazer um milagre na sua vida. Não menospreze as habilidades que você tem. Se você ficar se comparando com o outro, sim, talvez você vai começar a ver uma larga distância, mas a diferença talvez aqui seja exatamente porque o outro coloca em prática o que tem e por isso já ganhou proporção. E a diferença é só porque você não colocou em prática. Começa a colocar e não há diferença nenhuma. Deus não está contando com a habilidade do outro para fazer um milagre na sua casa, na sua história, na sua família. Deus conta com as suas habilidades.
Não menospreze a sua capacidade. A sua capacidade foi dada por Deus. Diz o apóstolo Paulo que a minha capacidade ou a minha suficiência vem do Senhor. Só utiliza. Só comece a usar. Coloque em prática. Ponha em exercício. E você verá o extraordinário milagre de Deus sobre a sua vida. E não menospreze o seu valor. Você pode não ser maior do que ninguém, mas também não é menor do que ninguém. O seu valor é único. É por isso que você tem uma digital que não é igual à de ninguém. Porque você é único. Você já é a pessoa que precisava ser. Então não menospreze isso. Porque é com isso que Deus vai operar um grande milagre na sua casa, na sua família e na sua geração. Eu profetizo sobre você. E comece hoje a usar tudo que você tem. E não ache nunca mais que isso é pouco ou insuficiente. Comece a dar os passos e deixe a Deus fazer a multiplicação. Em quinto e último, 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Deus faz além do que pensamos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Meu amado, quando Deus mandou Elias para aquele lugar, Ele, que é onisciente, o nosso Deus, já sabia do que iria acontecer com o filho desta mulher. E como Deus havia mandado Elias ali com uma palavra profética para salvar aquela mulher e a sua família, Deus fez além, fez com que Elias permanecesse na casa até o dia em que ocorreu o que ocorreu com este filho, para que, usando o profeta, Deus trouxesse o menino de volta e restituísse de novo aquela família. Então, com esta lição, eu quero ministrar sobre você, sobre a sua vida, esta palavra. Deus já sabe de tudo o que pode ocorrer na nossa vida no futuro. Mas Deus já preparou para a sua vida hoje o seu escape. Porque Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus faz além, meu amado. Deus faz além do que você está enxergando agora, porque o cuidado de Deus para você aqui não está só aqui, se estende ao seu futuro, porque Ele já te viu lá na frente e Ele já sabe do que você precisará ser salvo, Ele já sabe do que você precisará ser cuidado e Ele estará com a ministração extraordinária, com os anjos ministrados a seu respeito e a seu favor, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que no momento nós não saibamos compreender ou explicar esta vontade. Mas de verdade, Deus, a gente não explica. A gente vive. A gente vive. Vive a vida de Deus, que foi ministrada com você, por intermédio da semente divina que foi colocada em você, no dia em que você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus está cuidando de você, não só hoje, mas até a eternidade. E eu quero concluir esta palavra nesta noite com você. Em meio a uma severa seca, e consequentemente inúmeras pessoas necessitadas, foi somente a essa viúva, foi somente a esta mulher que Deus enviou o profeta Elias. Quando você
receber uma direção divina. Quando você for orientado por um mentor, guiado por Deus, guiado pelo Altíssimo, acredite, muitas vezes vai fazer você trabalhar fora do seu convencional. Mas saiba, obedeça. Obedeça o que Deus está dizendo e falando, porque isso fará de você mais próspero, mais abençoado e receberá o milagre de Deus. Creia naquele que te chamou, naquele que trouxe para a sua vida um mentor para te dar uma palavra, para te orientar, para te auxiliar e para fazer de você vencedor, em nome santo de Jesus. E eu quero orar com você neste momento. Você que está aí em família, fique junto com a sua família. Segure nas mãos, feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Pai, em Teu nome nós Te louvamos e agradecemos e pedimos que o Senhor ministre de forma extraordinária em cada lar, em cada casa, em cada família que hoje está cultuando o Senhor juntamente conosco. Que o Senhor ministre, ó Deus, de poder todas as oportunidades. Que o Senhor ministre sobre ele, ó Pai, uma ativação da sua fé. Que o Senhor ministre sobre eles, ó Deus de poder, a capacidade de acreditar no seu potencial e exercer, para que o Senhor possa operar o seu milagre e fazer além do que eles pedem, do que eles pensam. Que o Senhor ministre de forma extraordinária, uma bênção em especial. Nós declaramos a bênção do Senhor, a paz, a saúde e a alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.